Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0, terça-feira, 15 de março. Vão analisar as notícias com você o empresário André Orsini, o advogado Roberto Mohamed. A gente vai começar falando sobre chuva. Parece que sempre que chove a gente vai ter que ter essa pauta aqui, porque choveu forte. Foi uma chuva torrencial ontem à noite, aqui nas cidades do litoral. Choveu muito na madrugada de domingo para segunda-feira também, mas as cenas que foram vistas aqui em Santos não tem justificativa, né? O Canal 3, eu não sei o que aconteceu, se a comporta não foi aberta. O Canal 3 eu vi lotado de água até o topo. Na pista centro-praia, os carros passavam, faziam uma onda que entrava dentro do canal, uma coisa impressionante, Mohamed. Paulo, eu acho que a gente está vivendo, às vezes, você se sente culpado, é um paradoxo, né? Porque a gente vê o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas Gerais e fala, pô, nós somos privilegiados, a gente está reclamando de água atrapalhando o trânsito quando naqueles lugares as pessoas perderam tudo. Eu concordo que é um paradoxo, que a gente não pode ficar também achando que somos os mais infelizes do mundo por conta disso, mas tem uma outra questão envolvida. Santos é uma cidade que tem uma arrecadação singular, eu acho que privilegiada em relação a outros municípios no Brasil. Tem uma estrutura social que não consome muito, ou seja, não há muito o que se fazer em Santos, em termos de... O Santos precisa de muita manutenção, e é justamente aí que está o grande problema. Isso é a típica falta de gerenciamento e de manutenção, que numa cidade que tem o orçamento que Santos tem, não tem justificativa nenhuma. Isso só mostra a incompetência do prefeito, porque um prefeito tem dois papéis: e de instituição política e de zeladoria. Como zeladoria, o Rogério é péssimo. Mas o Paulo Alexandre já era péssimo. O Papa já era péssimo. O último prefeito que a gente teve, que desempenhou o papel de zeladoria, e aí, novamente, é o que eu digo, você pode concordar ou não concordar com o estilo dele de fazer política, mas o último prefeito que desempenhou o papel de zelador de forma competente foi Beto Mansur. Desde lá, Santos não tem zeladoria. E o que é curioso, né? Teve depois um engenheiro, que é o Papa, que se dizia um técnico, e a zeladoria do município era horrorosa. A gente tem problemas até hoje, por causa, é lógico, isso aí vem até do próprio Beto. Asfalto em Santos é uma vergonha, ele é feito para abrir buraco de novo, para você justificar a mesma empresa de sempre, para tapar buraco, porque a empresa paga a pau, porque a empresa financia a campanha, porque a empresa dá propina, e assim a coisa vai. Essa cidade é assim como todas as outras no Brasil. Mas a gente tem que criticar. O que falta em Santos é zeladoria. Nós não temos zeladoria. E eu acho que a gente está chegando bem perto de um momento crucial. A gente tem que repensar essa questão dos canais. Como eu já disse aqui, dos mesmos débeis mentais que passaram lá na casa do Lopes, nossa, essa casa fez parte da minha infância e demoliu. O cara nunca entrou na casa, nunca foi amigo das pessoas que moravam lá e vem dizer que a casa fez parte da infância dela. Esses ridículos que são responsáveis por essa indústria de tombamentos que nós temos em Santos, talvez vão fazer barulho, mas eu acho que está na hora da gente começar a repensar os canais que Santos tem e o seu papel no desenvolvimento da cidade, porque é uma coisa absurda que só aqui tem tombamento de canal. Eu acho que a gente tem que começar a repensar esse modelo para a sobrevivência da cidade e para o desenvolvimento da cidade, pelo menos na área da ilha. É bom a gente lembrar que Santos, São Vicente e Guarujá tiveram problemas, sim, de deslizamento, de morros, com mortes em 2020, nessa época de março, no começo de março, fez 2 anos. É bom lembrar também que, apesar de todas as chuvas fortes que têm caído em Santos, mas também em outras cidades da Baixada, a gente tem desde o final da década de 80, começo da década de 90, foi iniciado pela geóloga
Cassandra Maroni Nunes, um trabalho de gerenciamento, de prevenção de riscos em morros, que é alguma coisa que a gente sempre elogiou aqui no Opinião 2.0, em outros veículos de comunicação também, que é uma coisa bem feita que se irradiou para outras cidades da Baixada Santista. Ontem, onde é que você estava durante a chuva, hein, André? Boa tarde. Chegando em Santos. Boa tarde, Mohamed. Você passou pela entrada da cidade? Passei pela entrada, passei pelo Washington Luiz, passei pelo Gonzaga, em direção à minha casa ali. Cheguei bem na hora que as ruas estavam cheias, né? Um pouco diferente das pessoas que acabam complicando mais o trânsito, que querem andar só em lugar onde a água tem menor volume. Eu acabo passando, querendo ampliar o trânsito, mas consegui chegar até com certa facilidade, desculpa. Mas aqui, analisando a colocação do Mohamed, eu vejo o seguinte: o que falta é um plano macro de drenagem da cidade de Santos. Eu acho que pode aproveitar os canais para fazer o escoamento da água, pode aproveitar a infraestrutura que a gente tem, só que o que acontece? Quando a maré está alta e chove bastante, a água acaba não escoando, então tem que criar aquilo que em São Paulo foi criado dos piscinões, que são piscinões para poder receber quando há pancadas de chuva, como houve ontem na cidade de Santos. Eu acho que demorou 1h e meia no máximo, né, para essa água ser absorvida para esses piscinões e depois distribuída aqui, pode até para o mar mesmo. Então, eu acho que está precisando, mais do que na hora, Mohamed, de fazer realmente uma avaliação dos canais, do índice pluviométrico dos últimos 5 anos, aí, ver qual é o nível que tem tido de chuvas aí, e fazer um novo desenho disso. Talvez até aproveitando para onde há escassez de água. A gente sabe que alguns bairros aqui da região de Santos têm falta de água, né? E a gente fazer um trabalho de engenharia. Logicamente que você fez uma comparação muito bem feita, quando a gente pega lá Minas Gerais ou a Bahia, onde as pessoas literalmente perderam tudo debaixo d'água. Se você vai fazer uma obra dessa, que é uma obra cara, né, para o governo municipal, não vai ter dinheiro do governo federal para isso. Mas é preciso pensar. Eu sempre digo que o famoso fazer dar certo na gestão pública é o planejamento. Eu acho que a gente tem que criar um planejamento para isso, criar as discussões para isso e ir atrás de fundos internacionais, até através do BID, do Banco Mundial, para poder fazer essas obras de drenagem, porque a obra de drenagem é saúde pública e isso precisa ser enfrentado, porque a gente sabe que a cada ano tem ficado pior, até porque as galerias, quando você pega ali, Paulo, você citou, e eu lembro da outra vez que comentamos isso, a respeito da Washington Luiz. Hoje tem alguns trechos próximo à praia que estão mais baixo do que o nível da Avenida da Praia. O que acontece? Quando pega chuvas fortes como essa, a areia acaba entrando, então tem muita drenagem ali que está entupida de areia. Então basta 15, 20 minutos de chuva para poder essa água voltar a ter o refluxo da água e sair pelas ruas, pelos bueiros, que eu vejo muito ali na região da Jorge Tibiriçá. Tem um bueiro que frequentemente a água volta, sai por ele e vai para a rua, inclusive entrando para dentro dos prédios. Então eu acho que realmente tem que planejar essa nova distribuição aí de quando há essas pancadas fortes, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque já passou do momento do santista conviver com isso. Vamos lembrar também que é importante a questão da cidadania, né? A questão de não jogar lixo na rua, né? Porque o lixo que vai para a sarjeta, que vai para a Boca de Lobo, colabora com essas enchentes, com esses alagamentos que têm sido recorrentes aqui em várias cidades da Baixada Santista. São Vicente, nem vou falar, né? Que São Vicente, nessa questão, é uma tragédia. Agora, tem uma boa notícia, Mohamed. 2 jovens de Santos, eles adaptaram um aplicativo europeu que evita o desperdício de comida. Então, o restaurante, no final do dia, se programou para uma demanda que não houve, sobraram alguns alimentos, né, alguns pratos. Ele coloca o cliente em contato com o restaurante. Então, o cliente paga mais barato e o restaurante não perde o alimento e o planeta agradece, não é? Eu achei sensacional essa ideia e fico feliz de serem 2 garotos daqui, 2 jovens daqui. Esse aplicativo é sensacional, porque ele já é não é só o restaurante, né? Porque isso acontece muito. Digamos que você vai fazer, porque é preciso primeiro que as pessoas entendam algumas coisas que vira notícia, viraliza na internet. É negócio de vencimento de produto. É preciso entender que alguns vencimentos seguem padrões completamente fora da realidade. Eu vou dar um exemplo.
Outro dia, num supermercado de Santos, uma sardinha portuguesa excepcional, estava perto, faltando alguns dias para o vencimento, em lata, filés e sardinha, estava vendendo a R$3. Por quê? Porque ia vencer. Eu comprei um monte. Alguns amigos, a gente avisou um ou outro e foi lá. Por quê? Porque aquilo não vai vencer daqui a 3 dias. Ah, no 4º dia eu tenho que jogar fora, porque vai me fazer mal. Sardinha em lata, você não precisa se preocupar com aquele vencimento. Então, quando é consumo próprio, não estou falando de comprar para vender, mas quando é para o seu consumo, você não precisa ser tão rigoroso como as coisas no freezer, dependendo da qualidade do seu freezer. Então, essa história de vencimento é muito relativa. Mas às vezes acontece, você vai dar uma festa. Um determinado supermercado tem um estoque de cerveja que vai vencer daqui a 2 dias. A tua festa é amanhã. Ora, você arremata tudo. Você vai pagar menos da metade do preço, às vezes R$1 uma lata, porque o cara ia perder aquilo tudo, e você faz a sua festa com um custo muito menor, porque todo mundo vai encher a cara e vai acabar com aquela cerveja no dia. E você tem um aplicativo que une o interesse de quem tem um consumo imediato pela frente e de quem tem um estoque que pode perder porque vai vencer, é sensacional o que esses meninos fizeram. E eu acho que o sentido é esse. Às vezes as pessoas veem a startup como tendo que ser algo original. Às vezes não. Às vezes é o fato de você adaptar a realidade nossa, aplicativos que já estão dando certo lá fora, mas precisam ser customizados, adaptados à nossa realidade. Eu estou dando os parabéns para esses meninos, e Santos é privilegiada, tem muita gente boa trabalhando em desenvolvimento de aplicativos, mas o que esses meninos fizeram é sensacional. E acho que eles deviam ampliar para esse tipo de coisa, para os supermercados, principalmente os mercados pequenos, que não suportam esses prejuízos constantes de perda de mercadoria, que poderiam estar fazendo essa venda para o consumidor final a 1, 2 dias do vencimento. Pô, imagina, a gente vai poder ter happy hour toda sexta-feira, era só aquele cara, descobrimos, vai vencer amanhã, é lá mesmo que a gente vai encher a pança de cerveja. E eu acho que aí a gente conseguiria... esse é um problema que o país tem até na produção agrícola, escoamento, por causa da nossa deficiência em transporte. O desperdício. Isso é inadmissível. E o aplicativo desses meninos vai de encontro a isso. Eles estão de parabéns. É um orgulho saber que eles são de Santos. Agora, você sem querer, você tocou num ponto nevrálgico do André Orsini. Essa questão da sardinha portuguesa, ele não te avisou, André, isso aí? Não me avisou. Eu teria comprado algumas latas também, que também gosto muito, e eu também concordo com o Mohamed. Esse negócio de que vai vencer amanhã não serve mais. Ele não avisou também, André? Não avisou eu você adoro também. Sardinha portuguesa também. Ele é amigo da onça, né? Ele deve ter avisado os amigos verdadeiros dele, né? Nós ficamos sem a sardinha, Paulo. Mas parabéns aos jovens santistas aí, e o Mohamed colocou muito bem. Às vezes até produtos de supermercado, porque, Mohamed, para você ter uma ideia, em supermercado a margem de lucro é muito pequena, né? Porque você está tratando com alimentos, e chega ao desperdício, quebra, sumiço, roubo, é 4, 5 vezes maior do que o resultado do dono do supermercado. Isso poderia ser reaproveitado melhor através desse aplicativo, realmente criar uma espécie de um bolsão de informações, onde o próprio gerente do supermercado pode abastecer esse sistema que ele avisa, olha, vai vender a cerveja, vai vencer o refrigerante, ou tem determinado produto aí que está com uma semana de vencimento, e a pessoa, na hora de fazer compras, quem vai fazer uma festa, precisa de uma compra um pouco maior, ela acessa esse sistema e vê onde tem o melhor preço para ela adquirir. É uma boa ideia, sim. Eu acho que os dois jovens aí têm que conversar com o Mohamed aqui, que ele está cheio de ideia para ampliar esse serviço. Agora, o Mohamed exagerou um pouco, né? Você compra o lote de cerveja, não precisa encher a cara, pode beber com moderação, ele falou encher, né? a pança, né? Um termo que eu não escutava faz bastante tempo, né? Encher a pança. Uma das pessoas aqui, principalmente aquele cidadão que está na ponta, porque ele é vegetariano e macrobiótico, acontece o seguinte: para quem fez bariátrica, a cerveja disputa espaço com a comida. Então, muitas vezes, você tem que tomar cuidado, porque se tomar muita cerveja, você vai comer pouco. E aí, se você come muito, você não aguenta a cerveja. Então, quem fez bariátrica me entende, que ou você toma cerveja, ou você come. No meio, vai ter que também ir no meio a meio. Churrasco, por exemplo, eu sou aquele cara que tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora, porque eu tenho que ir comendo devagar, para ir comendo ao longo do tempo. E lógico, o lugar tem que ter um banheiro legal, porque senão eu não posso ir.
Agora, a gente vai ter uma pauta bem interessante também, que é a delação de um funcionário da Ecovias. A Ecovias já em 2020 admitiu vantagens irregulares nos contratos com o governo do Estado para o Ministério Público, fez um acordo de ressarcimento de 650 milhões. Mas o funcionário, na delação, ele acusou alguns políticos bem conhecidos de terem recebido propina. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, e 3 deputados estaduais, o Luiz Fernando do PT, o Chedi da União Brasil, e tem mais um que eu não estou lembrando, que é o Roberto Moraes, do Cidadania. Depois do intervalo, a gente conversa sobre essa delação da Ecovias. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o segundo bloco. O Roberto Mohamed e o André Orsini comentam as notícias com você. E a notícia que é a principal manchete da Folha de São Paulo hoje é a da denúncia de um funcionário graduado da concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes Ecovias, que envolve acusação de propina para 5 políticos conhecidos. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, da União Brasil, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que é do PSDB, o deputado Luiz Fernando, do PT, o deputado Edmir Chedi, que também é da União Brasil, e Roberto Moraes, do Cidadania. André. Olha, Paulo, assim, eu acho o seguinte, está faltando ainda um pouquinho de transparência por parte da empresa, né, da Ecovias, de tratar desse assunto. Ela já admitiu que teve o problema, fez um acordo de pagar a multa, de dar uma isenção sobre a tarifa, que funciona somente na madrugada e não é utilizada. Então, quer dizer, eu acho que a empresa deveria ser o exemplo desse caso. Se ela errou e está querendo se reparar, e principalmente para poder reconstituir a sua imagem, eu acho que ela tem que antecipar tudo e não deixar os seus funcionários ao longo do tempo ir fazendo delação e poder integrando aí o processo com novos nomes. Então, eu acho que o governo do Estado de São Paulo, logicamente, que vai se defender. A empresa está fazendo, já fiz o acordo, está tudo ali. E o que acontece? Acaba o judiciário trazendo novos fatos. Eu acho que está faltando aí a empresa ter uma posição. Se você faz uma delação, você faz o acordo, você é obrigado a falar a verdade. E a gente tem visto aí que essa verdade não é tão verdade assim, Paulo. Aos poucos, novos nomes e novos fatos estão surgindo no processo, o que poderia cancelar a delação da empresa, né? O acordo de leniência da empresa. Então, eu acho que está na hora também do judiciário pressionar, porque está faltando peça nesse tabuleiro. Agora, Mohamed, a gente pode fazer uma regra de 3 aí? Odebrecht está para governos do PT, assim como Ecovias está para governo estadual do PSDB? Cabe essa regra de 3? Assim como a Terracom está para os governos da Baixada Santista. É uma regra de 6. Acontece o seguinte, empresa propineira no Brasil tem uma lista imensa. Isso como a gente tem a Ecovias, o Terracom aqui, é aquela empresa que você vê, mas só dá os caras? Só dá os caras. É lógico, nada disso vai por competência? Claro que não é. Claro que não é por competência. É pelo bolso cheio. Porque os caras faturam tanto, e você vai olhar às vezes a organização dessas empresas, como acabou se revelando da Odebrecht, os caras não têm nem controle de custo, Paulo. Você vai numa empresa séria, numa indústria séria, controle de custo é o principal centro de administração. É o principal. O que é o controle de custos? Centro de custos. Ele coloca para cada setor da empresa o quanto ela representa no faturamento da empresa e na despesa da empresa para que você procure o lucro. Essas empresas não têm, sabe por quê? É tanto dinheiro do superfaturamento que eles não sabem nem o que eles ganham. Então, chega num ponto e você começa a rir do fato de gente falar... Não, nós vamos investigar. Vocês acham que os nomes são só esses? Todo mundo sabe que o Milton Leite não vale nada. É o rei da política em São Paulo. O Milton Leite, na verdade, foi o substituto do Campos Machado. Antes, o Campos Machado mandava na política de São Paulo. Os governadores tinham medo de falar com ele.
Campos Machado nunca foi candidato a deputado federal, ele só queria ser deputado estadual, porque o raio de poder dele era este. O substituto dele, quando ele começou a perder poder e hoje ele está em decadência, passou a ser quem? O Milton Leite. Pô, o cara é vereador, esse cara manda no estado de São Paulo. Todo mundo tem medo dele. Ele tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual. Ele manda, ele entra sem bater, faz xixi de porta aberta. Ele não está nem aí. Ele é na prefeitura, no governo do estado, em qualquer secretaria estadual. E ai de quem não o receba. Então não me espanta nada disso. O grande problema que a gente tem aí é que está na cara, como o Ursini falou. Eu até acho, o Ursini falou... ou fala a verdade ou não fala. Eu acho que o problema é o seguinte, fala a verdade até onde quer. Porque tem a página 2. Delatou todo mundo? A Ecovias, o Paulo Preto, tinha crachá da empresa. E Paulo Preto era quem? Era o homem do PSDB na privatização. Aí você se pergunta, no momento de pandemia, o governador autoriza o aumento do pedágio? Pô, se eles falaram de tudo isso em propina, é porque é superfaturamento. Uma empresa não paga 300, 600 milhões em propina se ela não tem um superfaturamento de 1 bilhão e 200. A conta é muito simples. Então não precisa aumentar o pedágio. Alguma coisa está errada. Eu acho que muita explicação tem que ser dada. Para no final das contas, vamos reconhecer, Sérgio Cabral foi solto. Lula foi solto, processos anulados, porque todo mundo participa do butim. Vocês estão pensando o quê? Que o judiciário é formado por vestais? Que o Ministério Público é formado por vestais? Por exemplo, tem promotor que adora fazer TAC. Aí, olha só, ele faz assim, olha, você pode fazer aqui nessa área, mas você vai ter que plantar árvore em outro lugar. Aí ele tem um amiguinho. O amiguinho dele tem uma fazenda lá em Itariri, Pé de Toledo, que ninguém quer, não vale nada. Aí ele chega pro cara, não, olha, você tem uma área lá em Itariri ou Pé de Toledo que precisa ser preservada. Então você compra lá aquela área, preserva que eu deixo você comprar aqui. Aí o cara vai lá e compra aquela área que o promotor falou, porque ele vai construir no Guarujá, mas ele compra lá em Pé de Toledo para preservar. Porque o cara que vendeu é amiguinho do promotor, sócio do promotor, viaja com o promotor, paga vinho pro promotor. Entendeu como é que é? Aí fica todo mundo achando que o Ministério Público é uma instituição de vestais, que o Judiciário é uma instituição de vestais. Esse país, cara, não tem vestal. Esse país só tem prostituta. Não adianta a gente ficar imaginando que o Brasil tem jeito. Não tem jeito. O que a gente tem é que se adaptar. E tentar, às vezes, corrigir alguém que está fora da casinha. Mas no resto, enquanto estiver bom para todo mundo, tá tudo certo. Vai continuar acontecendo isso. Essa delação não vai dar em nada. Agora, André, você falou que a verdade não é completa. Tem dois conceitos de verdade, né? O veritas romano, que é a verdade objetiva, é dessa que você está falando. Mas tem a verdade grega também, a aletheia, que é a verdade que vai se desvelando com o tempo, né? Vai se transformando. Essa outra, né? Da a famosa delação. Que a mentira falada 1000 vezes se torna verdade, né? Agora, tem uma novidade aí na política interessante. O Fabrício Queiroz é candidato a deputado federal. E no Rio de Janeiro tem 4 partidos negociando com ele, quer dizer, ele é candidato com potencial, o Fabrício Queiroz. Ele ficou célebre, a fama dele, ou a visibilidade dele é por conta das rachadinhas da família Bolsonaro, apareceu em vídeo, ele pagando em dinheiro conta da família do senador Flávio Bolsonaro. E teve um episódio que eu achei engraçado, quando ele foi encontrado na casa do advogado Frederico Wassef, em Atibaia, a repórter da Globo News, entrevistando o Frederico Wassef, a Andréa Sadi, perguntou, mas como que ele entrou na sua casa? Foi voando que ele entrou na sua casa? Você lembra disso, Mohamed? Meu amigo, não. O que ele está fazendo na sua casa? Falou, não, ele entrou lá, ele é um meliante. Ele entrou como? Meliante ele é, a gente sabe que ele é, né? Vai ser, eu acho o seguinte, vai ser mais um meliante no Congresso, eu acho inclusive que vai ser eleito. Será que ele vai ser eleito? Vai, e vai ser mais um meliante no Congresso. O Congresso não vai fazer falta e nenhuma, a ficha só tem bandido. Limpa? Mas e a ficha limpa? Ele pode ser... Mas pode, não foi condenado ainda. Então, a gente vai conviver com o
Fabrício Queiroz, Pô, a gente convive com coisa pior. Eu literalmente espero que não, Paulo, mas a gente sabe como é que é no Brasil, né? Ainda mais que você mesmo citou aí, ele acabou ficando no cenário nacional e vai acabar tendo votos daqueles que simpatizam com a base política dele. Então, é um potencial candidato, sim, né? E é um dos absurdos que a gente tem que conviver, porque não sendo condenado, a ficha dele ainda é limpa. Agora, não é o único absurdo, você falou um dos absurdos, né? A semana passada a gente teve um reajuste de combustíveis numa dimensão que só pode ser taxada de absurda, né? 25%, 19% de uma tacada só, num país que diz que a inflação, a meta era 4%, 3,5%, chegou a 10%, né? E o presidente da Petrobras é um general que eu não sei se o processo pelo qual ele passa, ele balança lá na presidência, ou se ele está numa frigideira sendo fritado, seria no óleo diesel, né? Que ele estaria sendo Pode ser fritado. Gasolina, né? Os filhos do Bolsonaro pediram a cabeça dele e as do Joaquim Luna e Silva, né? O presidente da Petrobras, e as notícias de bastidores são de que patentes altas nos meios militares brasileiros fizeram um colchão aí para amortecer a queda dele, ou para evitar a queda dele, né? Olha, Paulo, eu acho que dessa vez o aumento da gasolina, o aumento do diesel, a valorização do petróleo, não tem interferência direta da Petrobras, é uma questão de mercado. A gente está convivendo com uma guerra, o petróleo é um commodity negociado em bolsa internacional. A Petrobras acabou de anunciar no final do ano passado um resultado recorde. Quer dizer, eu acho que como gestor aí da empresa, da companhia, ele vem muito bem, ele vem dando resultados. Logicamente que você traduzir isso para uma reeleição, para uma política de dia a dia, de angariar votos na rua, logicamente que os candidatos vão receber, principalmente quem está no governo, vão receber pressão da população com relação ao preço da gasolina, ao preço do gás de cozinha, que está muito alto, é derivado de petróleo. Agora, uma forma de tirar o presidente resolveria o problema? Hoje não resolveria, Paulo. Nós comentamos algumas vezes, comentamos na última sexta-feira a respeito do famoso colchão que amortizasse a queda. Na própria sexta-feira foi discutido na Câmara Federal a criação do colchão que desse uma amortizada nessa queda. A outra coisa que tem que ser estudado a questão do ICMS. O ICMS tem que ser baseado em valor fixo, não em valor variável. De acordo com que sobe o valor do commodity, aumenta a arrecadação. Então, poderia diminuir, não fazer em percentual, mas em sim numa taxa de arrecadação anual com valor fixo, independente de um aumento como está tendo o caso agora, o que diminuiria algo em torno de 35 a 45 centavos por litro de combustível. Então, quer dizer, tem algumas formas que tem que ser estudadas de acordo com o poder aquisitivo da população, que é o caso da população brasileira, que está empobrecida, está com um salário mínimo muito baixo, que mal consegue fazer supermercado em razão da inflação e tem que conviver com a alta do gás e a alta da gasolina. Agora, a alta dos combustíveis, Mohamed, ela tem repique na economia inteira, né? Então, justamente por isso, vamos pensar, por que se diz que a Petrobras não deve ser privatizada, embora ela já seja? Porque ela é estratégica. Eu concordo, mas não precisa ser privatizada, ela não precisa ser estatizada. Nos Estados Unidos não tem uma estatal de petróleo. Isso é o maior produtor do mundo. Isso é coisa de ridículo. Aqueles caras de esquerda que não cresceram, que têm síndrome de Peter Pan. Ou de ignorante mal intencionado, porque a Petrobras é a roubalheira institucionalizada. Agora, como é que uma empresa que dá o maior lucro da sua história vem dizer que não pode deixar de dar um aumento porque isso vai comprometer o seu funcionamento? Isso é mentira. Já começa por aí, isso é mentiroso. Não pode interferir. Pode interferir, deve interferir, mas tem formas de interferir. Por exemplo, o governo poderia pegar o lucro dele, porque se todos os acionistas receberam dividendos, o Tesouro Nacional recebeu dividendo. Então ele pega a parte dele do tesouro dos dividendos e usa um fundo para amortizar o aumento, subsidia a própria Petrobras. Agora, é justo subsidiar o cara que comprou papéis da Petrobras só para garantir a aposentadoria dele? Porque lá fora o investidor tem esse perfil, é diferente do brasileiro. O brasileiro compra e vende ações.
Ele fica lá que nem um videogame na frente do computador. O americano, o europeu, ele compra ações para receber dividendos. A cultura lá é diferente. Você tem o especulador? Tem. Mas o perfil do investidor são justamente os fundos de previdência privada ou as pessoas que criam a sua própria previdência privada. Outro dia me perguntaram, como é que faz? Eu falei, simples. Você compra ações da Petrobras. Não foge da Vale, vende tudo. Compra ações da Petrobras, compra do Itaú, do Banco do Brasil. O que você vai receber de dividendos te garante, além de você ter as próprias ações, te garante um rendimento. Isso é fazer um plano de previdência sem intermediário. Você mesmo está administrando seu plano. Agora, como é que você pode criar amortecedores para esse tipo de aumento? Porque foi na hora errada, na forma errada e com o percentual errado. Porque ela já estava fazendo bobagem antes. Num momento como esse aumento não tem justificativa. Não tem nenhuma justificativa. Era simples. Obriga-se a Petrobras e o governo, como acionista majoritário, pode fazer, olha, de agora em diante é o seguinte, nós vamos ter que criar um fundo para amortizar, para absorver a eventual redução do lucro, porque ninguém está falando que a Petrobras ia dar prejuízo se não desse esse aumento. O que você faz? 10% do lucro fica na empresa, ou seja, todo mundo colabora, os acionistas todos, inclusive o governo. 10% do lucro fica na empresa todo ano, para criar um fundo. Quando o momento demonstrar que é preciso fazer uma intervenção na economia, segurando o reajuste do petróleo, este fundo libera no caixa da empresa para compensar a falta de lucro de não repassar o aumento. Ou seja, o acionista não é prejudicado. Ele pode até berrar no início, mas ele não está gastando 10, ele está colocando 10 no caixa da empresa para quê? Para amortecer o impacto quando ele tivesse no futuro. Se essas medidas fossem feitas, a Petrobras não teria feito esse reajuste, que foi infeliz na hora errada e na forma inadequada. E a gente não estaria agora discutindo esse tipo de bobagem. Isso não é intervenção, isso não é má administração, não é nada disso, isso é inteligência. O que me espanta é que nem o general teve isso, a gente esperar que o Bolsonaro tenha, lógico que ele não vai ter, mas nem ele, nem o conselho da Petrobras, ninguém tem a sensibilidade, muito menos esse mentecapto, que todo mundo acha que ele é um gênio, tá? Para mim é um burro. Ele é muito inteligente para enganar os outros, né? Monta uma escola, forma economistas, ele é um Chicago boy, o cara que manja tudo de economia, não manja nada, olha o que ele está fazendo. Ele tem umas ideias ortodoxas que ele não abre mão de jeito nenhum. E o circo está pegando fogo e ele fala, não é para pegar o extintor. Eu falei que não era, o extintor vai ficar aqui. E o circo pegando fogo ali. E ele não pega, chama-se Paulo Guedes. Enquanto esta besta estiver no Ministério da Fazenda, a gente não vai ter nenhum tipo de ação inteligente do governo no sentido de combater a inflação. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, hoje é o último bloco, agora é o último bloco dessa edição desta terça-feira, em que o Roberto Mohamed, advogado, o André Orsini, empresário, estão analisando as notícias com você. Uma notícia que eu achei muito curiosa, Mohamed, é a declaração do presidente do Chile, que acabou de se eleger, né, acabou de tomar posse, Gabriel Boric. Ele é de esquerda. Ele disse que ele pensa totalmente diferente do nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas que ele quer conversar com o Bolsonaro. Agora, será que o Bolsonaro vai conversar com alguém que anunciou o apoio dele ao Lula? É crítico, ele admite os erros do PT, mas ele anunciou um apoio crítico ao PT. Não, o Bolsonaro vai fazer, porque o Bolsonaro é aquela história, né? É o ignorante que foi alçado a um lugar que ele jamais imaginou que ia estar. Ele não conversa com ele não entende que ser presidente da República é uma coisa, pensar ou ser de direita, ser radical, ser ignorante, boçal, é outra coisa. Como presidente ele tem que ouvir todo mundo. Ele não sentou para conversar com o presidente da Argentina até hoje. Ele foi para a Rússia falar com o Putin uma semana antes da invasão, que até hoje ninguém entendeu por quê, mas ele não vai conversar com o presidente da Argentina. E ele também não vai agora para o Chile, ele abandonou o Mercosul não existe mais por parte do Brasil. A verdade é essa, o Mercosul acabou, morreu. Isso pode ser ressuscitado pelo próximo presidente. Mas o Bolsonaro matou o Mercosul, ele não olha para o Mercosul.
Ele não está nem aí para a América do Sul, na verdade. E ao contrário do que pensam os bolsonaretes, o Bolsonaro cada vez mais é mais parecido com quem ele mais amaldiçoa, que é o Maduro. A diferença é que o Brasil não é Venezuela. Só isso. Então ele nunca vai conseguir fazer isso aqui. Mas se você olhar o comportamento do Bolsonaro, inclusive o alinhamento internacional do Bolsonaro, cara, ele cansa de ter coincidências com o Maduro. O Brasil só não está na contramão, o Brasil só não está apoiando a Rússia porque os diplomatas na ONU estão votando como o resto do mundo normal age. Eles não estão obedecendo ninguém. Porque se tivessem obedecendo, o Brasil já tinha virado pária e estava alinhado com a Venezuela. A verdade é essa. A diplomacia brasileira, inclusive o embaixador brasileiro na ONU já falou, nós estamos com o bom senso. Ou seja, eu não estou ouvindo o chefe. Eu não quero saber o que ele pensa. Eu vou votar sim, então me tira daqui. É isso que está acontecendo. Senão, a gente estava apoiando a Rússia na invasão da Ucrânia. E aí eu vou fazer até uma observaçãozinha. Eu estou começando a pegar bronca do presidente da Ucrânia. Porque esse cara já podia ter colocado um ponto final. Ele sabe que ele conseguiu surpreender a Rússia na resistência. Só que é o seguinte, o que esse cara quer tanto entrar para a OTAN? Para quê? Para que entrar para a OTAN? A Ucrânia é um país pobre. Eu não estou conseguindo conceber o que este cara não resolve logo a situação. Eu acredito que hoje o Putin não está nem mais exigindo a questão daquelas duas regiões separatistas. O problema dele é a OTAN. E isso nós já colocamos aqui. Eu não ia querer mísseis táticos a 30 segundos da minha capital. E é o que acontece se a Ucrânia entrar, só olhar o mapa e ver onde a Ucrânia, a fronteira norte da Ucrânia, a OTAN colocaria mísseis táticos. Mísseis táticos, a gente já explicou aqui, são mísseis de curto alcance, dificilmente interceptados e que estariam ali na cola de Moscou. E eles não querem. E é um direito da Rússia não querer. Ela é uma potência militar, tem um antagonismo político com os Estados Unidos e não quer isso. Então, às vezes, começa a me irritar a postura de alguém que fica o tempo inteiro dizendo para o mundo, estou sozinho, vocês me abandonaram, tá, mas pode resolver o problema e não resolve. Paulo, assim, o que eu tenho visto, analisado aí o presidente da Ucrânia, eu acho o seguinte, ele começou a achar na cabeça dele que ele pode virar um grande líder mundial pela postura de querer enfrentar a Rússia. Só que eu acho que também tem que ter inteligência e sabedoria do momento de parar, né? Eu acho que hoje ele está muito mais colocando em risco a população do que querendo salvar o seu país. Então, acho que a medida tem que ser dada de acordo com a consequência do adversário. E ele hoje, no meu ponto de vista, está extrapolando. Eu acho que a OTAN fazendo parte ali, a Ucrânia fazendo parte da OTAN, logicamente coloca em risco os interesses da Rússia e, logicamente, a Rússia agora tomando a Ucrânia vai vir para cima da Polônia. Quer dizer, do mesmo jeito, a Polônia faz parte da OTAN e vai ter ali mísseis mirados para o território que a Rússia está tomando conta. Agora, eu acho que tem que, hoje, no momento, do jeito que nós estamos com a guerra, do momento que nós estamos com a situação da Ucrânia, o presidente tem que ter sabedoria de saber a hora de recuar. E eu acho que hoje é o momento dele de recuar e não ficar querendo dizer que o mundo não está o ajudando, porque o mundo já deu o seu recado. A forma de ajudar a Ucrânia é com algumas sanções internacionais com relação a produtos e serviços que a Rússia vende para o mundo. Então essa vai ser a retaliação que o mundo vai dar em cima da Rússia. Agora, se tratando do presidente chileno, eu acho que o que falta, e a gente sabe que não é de hoje, o presidente Jair Bolsonaro é o diálogo. Embora um seja de esquerda, hoje seja de direita, pensamentos diferentes, mas a gente nunca pode deixar fechar a porta no diálogo, ainda mais na política internacional, quando a gente precisa dos países que estão, e o Chile é um país importante para o Mercosul, né? O presidente, assim, o Brasil sendo um grande líder do Mercosul, tem que conversar com o presidente da Argentina, tem que conversar com o presidente do Chile, ele tem que dialogar com todos os presidentes, independente da sua colocação de esquerda, de direita. Eu acho que o presidente, mas a gente sabe, a gente já conhece o Jair Bolsonaro esses anos todos, bem provável que não vá conversar mesmo. Agora, tem um tema que você gosta, Mohamed, que é essa questão do redesenho
da economia mundial, né? Essa guerra, ela produz mudanças significativas na economia mundial e abre uma janela de oportunidades para o Brasil. Que a gente nunca aproveita. Porque você acha que a gente não vai aproveitar? Não, a gente nunca aproveita. A pandemia abriu uma janela de trocentas mil oportunidades. Pouca gente sabe, hoje, o que falta no mundo? Uma das coisas que mais falta no mundo, semicondutores. O Brasil recebeu uma proposta no governo do PT para montar uma fábrica de semicondutores aqui no Brasil, e o ministro do desenvolvimento na época, eu não lembro quem era, mas era um dos idiotas do PT que se achavam semideuses, não recebeu o cara. Não, o que esse cara quer? A fábrica se instalou na América Central. E a gente perdeu. Quer dizer, o Brasil vive perdendo oportunidades. Vamos falar de fertilizante russo, por isso que a besta foi lá para a Rússia uma semana antes da guerra. Pô, mas o que ele foi fazer lá? Agora, vamos lembrar o seguinte, o que a Ultrafértil fazia? A Ultrafértil é uma das maiores produtoras de fertilizante do mundo. Era brasileira, aqui, ó, do nosso lado. Hoje é Vale, né? Não, hoje e não produz 1 quilo de fertilizante. Por quê? É mais barato trazer da China. Quantas indústrias, e o Ursinho sabe disso, porque ele conhece todo esse pessoal. No início da pandemia, no meio da pandemia, nós falamos aqui, o Brasil produzia insumo para vacina. Tinha 2 grandes fábricas no Brasil. Não, é mais barato trazer da China, fecha. Primeiro ato de privatização, primeiro leilão de privatização do governo Collor, quando privatizaram a Copesul, a primeira coisa, a Copesul foi comprada para ser fechada. Fecharam a Copesul no mesmo dia. Os novos donos foram lá e acabaram. O Brasil exportava aço para o mundo inteiro. A Usiminas fechou a Cosipa, que sempre foi uma siderúrgica muito melhor que a dos mineiros. A Usiminas era lixo, era ralé, ela fazia aço de segunda. A Cosipa fazia aço de excelência. O que ela fez? Fechou a Cosipa. Não, o negócio é exportar minério de ferro. O negócio é exportar bauxita. O negócio é exportar, é que o Bolsonaro não é o rei da... Não, eu quero minerar em tudo que é lado. Vamos minerar e vender para o mundo. Não, vamos minerar, agregar valor e vender o item. Isso gera emprego. Eu só gero subemprego com extração mineral. Então, a gente não consegue. Vai abrir oportunidade? Vai. Para os americanos, para os mexicanos, para os europeus. Para nós... vai abrir nada, a gente não vai aproveitar nada. Esse negócio de dizer, estão falando, né, que vai ter uma fábrica nova de fertilizantes, que já vai ser em Minas Gerais. A Ultrafértil está pronta aqui, por que alguém não compra a Ultrafértil e põe ela para operar de novo? Porque nem querem. Olha, Paulo, lembro de quando nós comentamos num programa que o Brasil zerou a alíquota de importação de agulhas e seringas, e eu na época falei, por que não zera a alíquota de impostos para que seja montado no Brasil uma fábrica de seringas e agulhas? Isso na época da pandemia. Falei, o Brasil tem oportunidade de se colocar perante ao mundo como grande celeiro de receber essas indústrias, porque... durante a pandemia, nós tivemos aumento, em alguns casos, de frete internacionais que passaram os 3.000%. E hoje, a mercadoria, para chegar em alguns locais do mundo, está ao mesmo preço que se produzisse no local. Por isso, as empresas, os Estados Unidos foi o primeiro a perceber o erro. O presidente Joe Biden fez um discurso durante o nosso carnaval aqui, na terça-feira à noite, que eu escutei na íntegra, falando, ele quer trazer a indústria de novo para dentro dos Estados Unidos. Você falou, Mohamed, dos semicondutores, a maior fábrica do mundo de semicondutores será construída agora nos Estados Unidos. A Intel vai fazer lá em Phoenix a maior fábrica. Quer dizer, e o Brasil tem a oportunidade de se colocar perante o mundo para receber essas indústrias, como já teve a oportunidade agora recente durante a pandemia, de receber indústrias. Eu mesmo falei com alguns empresários na Alemanha que estão procurando alguma opção para sair da China. Não definitivamente manter uma unidade na China, mas ter uma segunda opção em outro local do mundo. E a gente não vê o Brasil tomando ações para poder receber essas indústrias que precisam hoje serem realocadas pelo mundo. O Brasil
tem novamente uma oportunidade, teve durante o Covid, tem agora com relação à guerra. Nós temos potássio, falamos isso na sexta-feira passada, apenas 11% do nosso potássio está em terras indígenas. Nós temos entre Sergipe, São Paulo e Minas Gerais condições de produzir o fertilizante para poder abastecer o agronegócio brasileiro, que é pujante, que é parte e puxa grande parte da nossa economia, principalmente aqui escoado pelo Porto de Santos. Então, quer dizer, a gente tem muito a se criar. Eu lembro em 92, quando começou a indústria embora do Brasil, Mohamed, que nós tínhamos aqui em Cubatão um grande cenário de desenvolvimento, e de lá para cá o que aconteceu? Você citou o caso da Cosipa, da Ultrafértil, quer dizer, todas essas empresas acabaram ficando sucateadas, porque era mais fácil produzir na China, trazer e abastecer, só que a gente esquece que nem todas essas medidas são medidas de longo prazo. Às vezes você tem que ter um pé lá fora, mas o outro aqui dentro. Quem faz a administração, quem gera negócios, você tem que ter sempre a opção B. E nós ficamos sem a opção B. E o Brasil hoje poderia se colocar como opção B perante ao mundo aí para receber essas indústrias. Agora, Mohamed, o que já está ruim pode ficar pior, porque duas notícias que vêm da Ásia, uma delas é uma onda de Covid numa das maiores cidades do mundo, Xangai, né? A cidade isolada pelo governo chinês, por causa de uma nova onda de Covid, foi lá que começou. E a outra vem do Japão, uma pedra que fechava uma entidade maléfica por mais de 1000 anos, né, a raposa de 9 caudas, ela rompeu essa pedra, e a lenda japonesa diz que quem olha que a raposa traz consequências, assim, impactos terríveis para a humanidade. Para quem não sabe, para se orientar, quem assistiu Shang-Chi, que é o mestre do Kung Fu, filme da Marvel, que é baseado numa história em quadrinhos, esta gruta ela é muito parecida com a ideia do filme, de quando eles vão libertar a entidade, no final aquela pedra que o espírito tomado do inimigo lá vai quebrando, porque abrindo a pedra o demônio sai. Os chineses e os japoneses trabalham muito com dragões. Os dragões orientais são diferentes da nossa ideia de dragão ocidental, que é aquele lagarto. O deles é uma serpente, a ideia de dragão deles é uma serpente. E eles têm muito essas coisas de leões de 2 cabeças, 3 cabeças. Isso até a gente tem na mitologia ocidental. Mas esse negócio de raposa de 7 caudas, a gente tem que dar risada. Porque eles criam umas coisas, o japonês tem mania de criar monstro fofinho, né? E acaba virando um brinquedo. E a representação dessa raposa de 7 caudas é muito fofinha, ela parece mais como é que é o nome? Pokémon, né? Um Pokémon, ela parece um Pokémon. E ninguém viu ela até agora, quer dizer, a pedra abriu e sumiu o Pokémon da raposa de 7 caudas. Até agora ela não apareceu, acho que ela está assustada com a pandemia de Covid, com o que está acontecendo no mundo. Ela falou, deixa eu ficar aqui quieto, porque lá fora está pior. Será, André? Acho que ainda bem que ninguém viu, né, Mohamed, porque... O Davidson, que está de diretor adjunto, tem alguma imagem da raposa de 7 caudas, ou diretor adjunto? Porque a gente está com o diretor adjunto aqui, porque o diretor do programa tem 2 períodos de 45 dias por ano de férias, então ele está de férias ainda. Deve ter imagens da raposa de 9 caudas aí, Davidson. Não é 9, não é 7, é 9. 9 caudas. Tem imagens bonitinhas e tem imagens terríveis também, né, da raposa de 9 caudas. O fato é que a pedra quebrou e talvez já essa onda de Covid em Xangai já seja alguma coisa. Falando nisso, Ursini, você não acha que houve um certo exagero nesse negócio da liberação da máscara, assim, tão assodado, quando a gente está vendo que, por exemplo, você vê, Xangai, do nada começa uma onda? Mohamed, assim, o que a gente percebe houve, né, por parte do governo, na época da eleição em 2020, uma liberação. E a gente percebe que na época foi muito criticado, ano eleitoral e tal. E agora, coincidentemente, em 2022, a gente volta um pouco mais, né, um pouco antes da eleição, a gente volta a ter um fato de novo, né? Logicamente que eu acho que nós já adquirimos o hábito e principalmente a preocupação de manter o distanciamento, a máscara,
a higiene pessoal, quer dizer, para aquelas pessoas que têm um pouco de lógica e falam assim, não, vou continuar mantendo cuidado, tudo bem, mas a gente sabe que não é bem assim. Eu sempre digo que, infelizmente, fizeram todos os cuidados, mas esqueceram que as pessoas usam o transporte público todo dia, independente de ter Covid ou máscara, a pessoa tem que subir num ônibus aglomerado e trabalhar todo dia. Ó, Paulo, o Davidson achou a imagem da raposa de 9 caudas aí. Você vê, tem umas fofinhas, umas mais agressivas, mas ela é um Pokémon. É bem parecido com os Pokémons, É um né? Pokémon e o Pokémon tá assustado. Tá na gruta e fala, daqui eu não saio. Quando as coisas melhorarem, eu vou. 4 patas e 9 caudas. A raposa, uma entidade maléfica. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed, ao André Ursini, a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, ou então de 00:30 na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.